Olá, amigos zoólogos, tudo bem? Aqui é o Emerson e neste vídeo, vou aí responder a mais uma alegação aí, meio popular, dos céticos e ateístas, ateus, sobre algo que falam sobre isso, sobre Jesus, tá? Desde já, pessoal, peço para que vocês inscrevam-se no canal, curtam o vídeo, compartilhem, tá, entre seus amigos, para que mais pessoas sejam inscritas aqui no canal, tá bom, pessoal? Peço a ajuda de todos vocês aí, tá bom? Pessoal, eu quero saber o que vocês querem, quais são as maiores dúvidas, tá? Bíblicas, teológicas também, porque este canal não é só para responder céticos, tá? É para pessoas também querendo se aprofundar nos seus estudos bíblicos, teológicos também, tá certo, pessoal? Esse canal é para mostrar as evidências do cristianismo. Tá bom, pessoal? Então peço que vocês apoiem o canal, certo, pessoal? Então essa aí, pessoal, olha só uma bomba aí, que eu vou trazer aí para os ateístas nesse sentido, porque essa é uma alegação aí que a gente vê fazendo, vejo algumas pessoas, muitos aqui me perguntando, incomodados com essa questão, e eu realmente vim aqui tirar essa dúvida aqui para você, certo? Então, se Apolônio de Tiana era um paralelo de Jesus, tá bom, pessoal? Esses ateístas não têm que inventar, Então eles ficam falando ali que Paulo era a cópia de Apolônio, Jesus era a cópia de Apolônio, é cópia de tudo, Esse pessoal aí não tem que fazer, eles ficam inventando cópias de mitos aí, tal, no caso, falando que Jesus é cópia de mitos. Pessoal, nenhum acadêmico sério defende essas ideias, tá bom? E eu vou trazer aqui informações exclusivas, vocês não vão ver isso aqui em lugar nenhum, outro lugar, tá? Muito importante que vocês apoiem aqui o canal, tá bom? E eu peço para que vocês também, se quiserem se aprofundar em seus estudos, conheçam os nossos cursos aqui na descrição, tá? Tudo que eu recomendo é bom, tá? O Combo Acadêmico de Teologia, o Manual Bíblico de Dúvidas, que tem muitas perguntas respondidas ali que todos fazem, tanto sobre a Bíblia, tudo mais. Conheça sua Bíblia, tudo, pessoal, é interdominacional para todos os interessados, tá bom, pessoal? Então aqui temos o artigo do blog, estou aqui no blog do Logos, não vou ler tudo, tá? Porque isso aqui é somente para anunciar para vocês o que está no blog, tá? Então aqui nós temos a informação aqui, Bart Ehrman é o cético mais popular na América do Norte atualmente, na verdade ele é agnóstico, Escrevendo em taxas supersônicas, ele escreveu aqui, sobre este assunto, que alegando aqui, vocês vão ver o que é sobre isso, tá? Sobre Jesus ser paralelo a Apolônio de Tiana. Que é isso, O que isso tem a ver? Ele vai falar aqui. Por causa de sua rápida produção e ampla popularidade, suas opiniões estão se espalhando como gangrena pela paisagem americana e além. Ou seja, porque alguns artigos, alguns autores que são mais conhecidos, o pessoal fala mais deles. Todo mundo fala aí, no caso, o pessoal conhece como Bart Ehrman. Mas existem outros autores também que respondem a ele, tá? E outros, tá? Então, pessoal, é aqui que eu trago. É importante conhecer isso, tá bom, pessoal? Então, aqui vocês vão escrever para receber atualizações do blog, tá bom, pessoal? Então, o que acontece, tá? Então, além disso, Bart Ehrman é professor de religião aqui, no Chapel Hill, onde trabalha para enfraquecer a fé de todo jovem cristão que entra em sua sala de aula. Ele compartilha uma de suas táticas para prejudicar a fé em seu livro Como Jesus se Tornou Deus. E já temos a resenha aqui no Logos também, tá bom? Pessoal, peço que vocês acessem esse link, inscrevam-se nos meus outros canais, já falei isso, tem canal de desenho e saúde. Apoiem, pessoal, por favor, tá bom? Eu quero saber o que o pessoal quer mais aqui para publicar, tá bom? Então, Ehrman conta a história de como começou sua aula compartilhando essa descrição de um homem famoso do mundo antigo. Olha só que interessante, pessoal. Antes dele nascer, sua mãe recebeu uma visita do céu que lhe disse que seu filho não seria um mero mortal, mas na verdade seria divino. Seu nascimento foi acompanhado por sinais divinos incomuns no céu. Quando adulto, ele deixou sua casa para se envolver em um ministério de pregação itinerante. Ele reuniu vários seguidores ao seu redor que se convenceram de que ele não era um humano comum, mas que era o Filho de Deus. Tá lembrando de alguma coisa aí? Parece com alguém, certo? Ele fez milagres para confirmá-los em suas crenças. Ele podia curar os enfermos, expulsar demônios e ressuscitar os mortos. No final de sua vida, ele despertou oposição entre as autoridades governantes de Roma e foi levado a julgamento.
mas eles não podiam matar sua alma. Ele ascendeu ao céu e continuou a viver lá até hoje. Para provar que ele viveu depois de deixar sua órbita terrestre, ele apareceu novamente a pelo menos um de seus seguidores duvidosos, que se convenceu de que, de fato, ele permanece conosco até agora. Mais tarde, alguns de seus seguidores escreveram livros sobre ele e ainda hoje podemos ler sobre ele. Olha que interessante, pessoal. Bart Ehrman escreveu isso aqui. Vocês estão parecendo com a história de alguém aqui? Né? Olha só. Ehrman, é claro, quer que todos em sua classe pensem que ele está falando sobre Jesus, mas infelizmente ele revela a notícia chocante de que não estava falando sobre Jesus. Em vez disso, ele estava se referindo a Apolônio de Tiana. Tá? Esta revelação destina-se a abalar qualquer fé restante, ou seja, o pessoal chega ali, nossa, vai com a fé na faculdade, minha fé fica abalada, né? E aqui vocês encontram todas as respostas para isso, tá bom, pessoal? Também, tá? Então, pessoal, por favor, apoiem meu trabalho. Dá trabalho pesquisar, trazer conteúdo aqui para vocês. O que vocês podem fazer me apoiar é chamando inscritos para o canal, divulgando meus links de cursos para os interessados, tá bom? Chamando inscritos para os meus outros canais. Assim vocês me incentivam a trazer mais conteúdo, porque eu tenho que parar para fazer isso, tá bom? E é importante isso aqui, tá bom? Esta revelação destina-se, no caso que eu já falei, né? Pois se ele pode demonstrar que a história de Jesus não é diferente da história de Apolônio e de Tiana, então Jesus não deve ser o único filho de Deus afinal. E esses ateus adoram, né? Ateístas aí, né? Piranda, né? Tonho, né? E outros adoram falar que outros Jesuses, né? Existiram outros Jesuses, que como nós podemos saber que Jesus era o único e tudo mais, né? Já refutamos tudo isso, pessoal, tá bom? Porque é óbvio que existiam outras pessoas com o nome de Yeshua, mas somente Jesus ressuscitou. Todas as evidências ali, no caso, demonstram estudos com ele. Tá? Similaridade, pessoal, não prova nada. Esse paralelismo que os miticistas adoram fazer não tem apoio acadêmico. Esqueçam isso, pessoal. Não levem a sério esse pessoal. Tá? Já vejo gente aí chegando com dúvidas, tudo aí eu tenho que responder isso aí. Então vocês têm que apoiar meu trabalho, vocês têm que divulgar para as pessoas conhecerem meu trabalho. Certo, pessoal? Apolônio de Tiana, o melhor paralelo dos céticos. Conforme demonstrado na história acima, os céticos pensam que se puderem mostrar paralelos de Jesus no mundo antigo, né, eu falei sobre paralelo para ele, né, poderão provar que Jesus era apenas mais um em uma longa linha de história de mitos. E Ehrman não é o único cético nessa tática, né? Então já falamos sobre, sempre que é mencionado o Jesus histórico, eles tentam fazer esse paralelo, né, paralelismo, né, entre Jesus e outros mitos ali. Tudo nesse avan, né, desnecessário e inútil de tentar desmentir, desaprovar Jesus, que é totalmente absurdo, porque nós vemos que historiadores sérios não comentam isso, tá? Só esse pessoal de YouTube aí, mas nós vemos aqui fontes, tá? Então aqui, em outras palavras, Apolônio é o melhor paralelo que o cético tem a oferecer. Olha só, vamos ver se é verdade? Né? Então, os cristãos deveriam estar preocupados? O cristianismo desmorona à luz de Apolônio de Tiana? Apolônio era remotamente parecido com Jesus? Não, não e não. Permita-me elaborar. Tá? Aqui vocês vão ver. O problema da datação. Tá? Isso vocês não vão ver os céticos falando aí, né? Vocês vão. Apolônio, olha, paralelismo, né? Apolônio supostamente viveu entre 15 e 96 d.C., ou seja, sua vida vem logo após a vida de Jesus. No entanto, a única fonte que temos para sua vida vem de Filóstratos, né, no 3º século, né, lá por 225. Em outras palavras, há um silêncio virtual sobre esse homem por cerca de 150 anos antes da obra de Filóstrato. Se Apolônio tivesse sido uma figura parecida com Jesus, por que nada é dito sobre ele por um período tão longo de tempo? As fontes para Jesus, por outro lado, datam todas do 1º século, quando ainda existiam testemunhas oculares de seu ministério. Os evangelhos surgem cerca de 30 a 50 anos depois de sua vida. Cliquem no link aqui na descrição do Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa, que vocês vão ter um estudo completo sobre isso, tá? Com fontes e tudo mais, tá bom? E Paulo escreve em suas cartas ainda antes, 20 a 30 anos depois de Jesus. Além disso, Paulo cita a referência
faz referência, né, a material tradicional que antecede seu trabalho por décadas. Tudo isso para dizer que a fama de Jesus se espalhou compreensivelmente logo após sua morte e ressurreição. Então aí tem ainda, mesmo assim, tem esse pessoal que fica aí tentando fazer essas associações, né? Apolônio, né? Isso é difícil de acreditar se ele realmente era o Filho de Deus, que realizou milagres e ressuscitou dos mortos. Tá? Então, esse pessoal miticista não tem apoio acadêmico. O problema do motivo. O que os seguidores de Jesus tinham a ganhar por espalhar a mensagem do cristianismo? Né? Ostracismo na melhor das hipóteses e morte na pior. Quer dizer, o que eles tinham a ganhar? Se eles eram judeus, já vimos ali o Frank Turek e outros falando sobre isso. O que tinham a ganhar se eles eram judeus falando sobre o Messias, um Deus encarnado, tudo isso? Só tinham a perder. Né? Deixa essa lorota de Jesus era invenção dos romanos, que isso não tem apoio acadêmico nenhum. Né? Esqueçam isso, flavianos, esqueçam isso. Então nós vemos que tudo ali corrobora. Em outras palavras, eles não tinham motivos, dinheiro, sexo ou poder, que são os 3 motivos aqui, para inventar essas histórias em um ambiente hostil. Né? No final, a maioria deles enfrentou severa perseguição por causa de sua fé. Né? E Filóstrato? Bem, acontece que ele foi pago pela imperatriz Júlia Domna para escrever, olha aí, isso vocês vão ver, não vão ver em canais ateístas, certo? Parece um relato elogioso da vida de Apolônio, a fim de melhorar a reputação de Apolônio entre os romanos e diminuir a importância de Jesus. Vivendo em uma época em que o cristianismo se espalhava rapidamente pelo Império Romano, a imperatriz pagã precisava fazer algo para restaurar o culto religioso entre os cidadãos. Financiar esse projeto parece ser sua tentativa de minimizar a fama de Jesus. Olha só, então esses ateístas, né, que se adoram falar que são tão racionais, são tão certos, né, são racionais, eles mesmos caem nessa lorota, nesse conto da carochinha, que é uma, no caso ali, que foi pago, foi uma fábula. Filóstrato era cético em relação aos milagres de Apolônio. Filóstrato, porém, expressou reivindicações, afirmações de milagres com frases como é relatado que ou alguns acreditam, caso em questão. Relatando o milagre mais famoso de Apolônio de Tiana, ressuscitar uma garota morta, Filóstrato relata que a garota provavelmente não estava morta e até afirma que apenas alguns acreditavam que ela estava. Ele indica que essa garota tinha algum tipo de névoa saindo de sua boca antes de Apolônio curá-la. Os evangelhos não são nada disso. Né? Já falamos sobre isso, tá? Se vocês leem C.S. Lewis, os links, compre tudo que vocês forem comprar, pessoal. Por favor, livros, etc. Falem comigo antes, porque assim eu passo o link para vocês, vocês me apoiam. Os livros do C.S. Lewis são muito bons. O C.S. Lewis estudou tudo sobre isso, ele era especialista em literatura também, e disse que os evangelhos não têm sinais de lendas, não têm sinais de mitos, tá? São relatos entendidos corretamente ali. Então não tem esse embelezamento mitológico, tá? Então aqui nós vemos isso aí. Eles não têm escrúpulos sobre a atividade milagrosa de Jesus. Além disso, fontes não cristãs também indicam que Jesus era um operador de milagres. Tá? Se vocês querem que eu fale sobre isso, vocês deixem nos comentários. Se esse vídeo tiver mais de 1000 visualizações, eu faço. Se vocês apoiarem meus vídeos, eu faço, tá bom, pessoal? Apoiem meu trabalho aí, tá bom, pessoal? Por favor, tá bom? O problema dos erros históricos. Os evangelhos fornecem todos os tipos de evidência para sua confiabilidade histórica. Vocês vejam ali que eu trago historiadores, né, o Gary Habermas, né? Fontes corroborantes não cristãs, testemunhos oculares, compreensão dos costumes locais e material embaraçoso sugerem que essas fontes são confiáveis. Tá? Vocês não encontram ali essas mesmas características mitológicas nos evangelhos que outros lugares. Então já falamos, né? Uma vez que poucas pessoas terão tempo para ler o trabalho de 500 páginas de Filóstrato sobre Apolônio, elas perderão, como esses ateístas fazem, o fato de que Filóstrato cometeu todos os tipos de erros históricos, principalmente anacronismos. Tá bom, pessoal? Então esse pessoal aí ateísta, cético, né, que é rápido em tentar fazer paralelo de Jesus com mitos, não falam sobre isso. Né? Os erros são tão graves que o historiador H.C. que relata o que Filóstrato relata nos diz muito sobre o autor e sua época, isto é, na virada do 3º século,
mas não fornece nenhuma evidência inatacável sobre Apolônio e sua época. Então, enquanto filósofos tentam nos dar uma biografia, muitos estudiosos reconhecem que seu trabalho se parece mais com romance. Então aqui tem estudiosos Boyd e Eddy, né, eles falam aqui, embora poucos tenham ido tão longe a ponto de rejeitar completamente o Apolônio histórico, a maioria dos estudiosos é bastante cética sobre a historicidade dos principais aspectos da imagem oferecida por essa única fonte escrita bem mais de um século depois da figura que ela escreve. E aí, pessoal, tá tirando a dúvida agora? Então vocês vão parar com essa bobeira aí, essa coisa de falar que Jesus é paralelo de Apolônio? Tá? Então, esse vídeo responde definitivamente a isso, tá bom, pessoal? Não vejo nenhum refutar meus vídeos. Só vejo aqui o pessoal às vezes chegar com comentário desrespeitoso, mas não refutam. Eles não têm como refutar. Você vai lá debater com fulano, vai lá debater com ciclano. Não estou interessado nisso, porque a verdade já está toda aqui. Eu não estou interessado em dar palco para sujeito que desrespeita, que fala a mentira sobre a fé. Eu quero saber de pessoas que têm informação e aqui eu dou. Tá certo? Tá certo, pessoal? A suposta ressurreição. A ressurreição de Jesus é o fato mais importante do cristianismo. Tá, pessoal? Tem miríades de artigos sobre isso, vídeos sobre isso, nós já falamos sobre isso, certo? Se ele não ressuscitou, então estamos em nossos pecados. Né? Diz Paulo, ainda estamos em nossos pecados. Felizmente, Jesus morreu, ressuscitou como relata os evangelhos e há uma ampla evidência para apoiar esta afirmação. Tá bom, pessoal? Então, vocês também podem conhecer aqui o e-book completo com centenas de evidências acadêmicas, também de estudiosos e historiadores, não palpiteiros, né, do YouTube, sobre evidência da ressurreição de Jesus Cristo. Tá? Vocês podem acessar aqui, o link oficial está aqui na descrição. Não comprem por outro lugar, não acessem pelo Google, não vão lá em outro site, é somente aqui e assim vocês apoiam, tá bom, pessoal? Meu trabalho, que assim eu faço mais vídeos para vocês. Tá? Sobre a Bíblia, sobre evidências do cristianismo, trago aqui estudiosos, autores, comentários, resenhas de livros, tá? Tudo isso, tudo mais, tá bom? Mas e Apolônio de Tiana? Ele ressuscitou como Hermann sugere? Não. Né? A única dica na obra de filósofos que chega remotamente perto de uma ressurreição é quando o discípulo duvidoso tem um sonho sobre o espírito de Apolônio após sua morte. É a mesma coisa que esse pessoal aí tenta sempre falar que Jesus é cópia de Mitra, Osíris, aquela coisa falando de ressurreição. Pessoal, não tem nada a ver a ressurreição de Jesus com esses outros. Não tinha relato de ressurreição antes de Cristo. Tá? O relato de Jesus ali é único, certo? Um paralelo, né, será? Os estudiosos desmascararam sistematicamente todas as linhas da citação de Hermann acima. Aqui o pessoal vem lá e pau! Na melhor das hipóteses, ele é enganoso. Na pior das hipóteses, ele é totalmente enganoso. Né? Tanto que eu acho que o Hermann até tirou o artigo lá. Nenhum mensageiro celestial anunciou o nascimento de Apolônio e disse que ele seria divino. Aquele mensageiro realmente veio do Egito e nunca disse que Apolônio seria divino. Tá bom, os ateístas aí? Né? Ele não era tanto um pregador itinerante quanto um visitante de sábios estrangeiros. Além disso, ele fez o voto de silêncio por vários anos ao iniciar sua jornada. Seus milagres eram duvidosos, não tem nada de respaldo ali com relação ao que Jesus fez, tem muito mais, né, respaldo. E ele não foi morto pelas autoridades romanas. Ele também não ressuscitou dos mortos e apareceu para seus seguidores. E nenhum de seus seguidores escreveu um livro sobre ele também. Tá? Que até ateu, né, até ateu bem entendido, sabe da importância de Jesus e da fé, certo? Para a sociedade. Tá? Já falei sobre aquele livro lá, o livro que moldou o seu mundo. Esse livro não tem circulação mais, eu tenho, se vocês quiserem eu trago aqui, mas se vocês apoiarem meu canal, eu trago esse conteúdo desse livro aqui que é impressionante. Tá? Então vocês vão ver como tudo, não é esse simplismo e mentira que esses ateístas falam, os céticos falam lá no YouTube, tá bom? Seja como for, né? Se filósofo tivesse relatado paralelos exatos, né? O que isso provaria? Para começar, Jesus é anterior a Apolônio. Já falou sobre isso. Portanto, qualquer paralelo seria uma evidência contra Apolônio de Tiana e não contra Jesus. Tá? Já falamos sobre isso. Além disso, mesmo que esses assim chamados paralelos existissem, não fariam nada para diminuir os Jesus históricos. Então, pessoal, paralelo não prova nada. Similaridade não prova nada. Tá?
tá? Já falamos sobre isso. Seguindo essa linha de pensamento, você poderia provar que eu sou um mito por causa dos paralelos entre minha vida e a de Bart Ehrman, tá? Aqui o autor está falando, quem está falando aqui é o autor, né? O Frank Turek, tá? Que eu trago conteúdo exclusivo aqui dele, tá? O Brasil e outros. Não tem em nenhum outro lugar, pessoal. É muito bom, o conteúdo dele é muito bom. Tá? Nós dois fomos para a faculdade bíblica e depois para o seminário. Ambos escrevemos sobre Jesus histórico e ensinamos a outros sobre a Bíblia. Nós dois moramos nas Carolinas. Somos ambos homens brancos. E assim por diante. Ou seja, paralelo não prova nada. O ponto é que você pode encontrar paralelos em qualquer lugar. Então, muitos têm mostrado paralelos entre Abraham Lincoln e John Kennedy. Isso significa que Kennedy era uma lenda? Absolutamente não. Tá? Então, no final, não são os paralelos que importam, mas as diferenças. Né? Então, já falamos sobre isso. Assim, embora a história de Apolônio de Tiana seja interessante, ela não faz nada para refutar a historicidade de Jesus Cristo. Tá certo, pessoal? Então, vocês podem encontrar mais sobre isso aqui. Tem as fontes aqui. O artigo completo está na descrição. E eu recomendo para vocês, tudo que vocês comprarem pelos meus links na descrição, pessoal, vocês me apoiam. E assim eu trago mais vídeos aqui, tá bom, pessoal? Mais conteúdo para vocês. Tá bom, pessoal? É isso aí, um abraço e até mais.